Olá, viajantes da madrugada. Se você está ouvindo isso agora, provavelmente conhece a sensação de dirigir sozinho por estradas desertas, quando o mundo parece diferente, mais silencioso, mais atento. Hoje vou contar uma história que chegou até mim através de um caminhoneiro aposentado chamado Maurício Santos, um homem que rodou o Brasil inteiro por mais de 30 anos. Antes de começar, quero que você faça algo comigo. Deixe um comentário agora mesmo contando qual foi a experiência mais estranha que você já teve em uma estrada. Pode ser uma coincidência inexplicável, uma sensação de estar sendo observado, ou algo que simplesmente não consegue explicar até hoje. Vou ler todos os comentários, e quem sabe sua história seja a próxima que eu conte aqui. Agora, se prepare, desligue as luzes, coloque os fones de ouvido e deixe-se levar pela rodovia dos ecos perdidos. Era março de 2019, quando Maurício Santos recebeu o que seria seu último frete como caminhoneiro. 32 anos rodando as estradas brasileiras, e ele estava pronto para pendurar as chaves. Havia comprado uma pequena casa no interior de Minas Gerais, onde planejava criar galinhas e plantar tomates. Mas antes disso, tinha que fazer essa última entrega: um carregamento de peças automotivas de São Paulo para Manaus. A princípio, parecia um frete comum. Maurício conhecia bem a rota, havia feito essa viagem dezenas de vezes ao longo dos anos. Carregou o caminhão na tarde de uma sexta-feira, conferiu toda a documentação e partiu ainda antes do sol se pôr. Queria aproveitar o trânsito mais leve da noite para sair da cidade grande. As primeiras horas transcorreram normalmente. Maurício dirigia seu Scania azul marinho pelo interior de São Paulo, parando apenas para abastecer e tomar um café. Ele tinha o costume de conversar sozinho durante as viagens longas, uma mania que desenvolveu depois de tantos anos na estrada. Falava sobre o tempo, sobre os outros motoristas, às vezes até cantava junto com o rádio. Foi por volta das 2 da manhã, já em território goiano, que Maurício notou algo estranho. Ele estava dirigindo por uma rodovia federal que conhecia como a Palma da Mão, mas alguma coisa parecia diferente. As placas de sinalização estavam todas no lugar certo. Os quilômetros batiam com sua experiência, mas havia uma sensação incômoda no ar, como se o mundo ao seu redor estivesse levemente fora de foco. Primeiro, ele notou o silêncio. Não havia outros veículos na estrada, o que não era incomum para aquele horário, mas também não se ouvia nada mais. Nem grilos, nem vento, nem o som distante de animais noturnos. Apenas o ronco do motor do seu caminhão e o ruído dos pneus no asfalto. Maurício baixou o volume do rádio para prestar mais atenção, e foi então que percebeu algo ainda mais perturbador. Estava tocando apenas estática. Mexeu no dial, procurando outras estações, mas encontrou apenas chiado. Desligou o aparelho, pensando que fosse algum problema técnico, e continuou dirigindo. Foi então que ouviu pela primeira vez um eco, não do motor do seu caminhão, mas de outro motor, como se houvesse um veículo fantasma dirigindo paralelo a ele, alguns segundos atrasado. Maurício pisou no freio suavemente, diminuindo a velocidade, e o eco também diminuiu. Acelerou novamente, e o som acompanhou o movimento. Parou o caminhão no acostamento e desligou o motor. O silêncio foi absoluto por alguns segundos, e então ouviu novamente o eco de um motor funcionando, como se houvesse um caminhão invisível parado ao lado do seu. Maurício desceu da cabine e caminhou ao redor do veículo, verificando se havia algum problema mecânico que pudesse causar aquele som estranho. Tudo parecia normal.
Voltou para a cabine, ligou o motor e retomou a viagem, tentando convencer-se de que era apenas cansaço. Mas o eco continuou. Quilômetro após quilômetro, o som fantasma o acompanhava. Maurício tentou várias vezes sintonizar o rádio, mas só conseguia encontrar estática. Até que, por volta das 4 da manhã, conseguiu captar uma estação. A voz do locutor era clara, mas o que ele dizia era impossível. E continuamos aqui na madrugada com você, caminhoneiro. São 4h15 da manhã desta sexta-feira, 22 de março de 1987. A temperatura em Goiânia é de 23 graus. Maurício quase saiu da pista. 1987. Ele verificou o relógio digital do painel. 4h15 de 22 de março de 2019. 32 anos de diferença. Aumentou o volume do rádio, prestando atenção em cada palavra. O locutor continuou com a programação normal de uma rádio de estrada, tocando músicas sertanejas antigas e dando informações sobre tráfego e postos de combustível. Mas tudo se referia ao ano de 1987. Foi então que Maurício se lembrou. 22 de março de 1987 foi exatamente o dia em que ele fez sua primeira viagem como caminhoneiro. Ele tinha apenas 21 anos, era inexperiente e nervoso, dirigindo um caminhão emprestado do patrão em uma entrega para Brasília. Essa mesma rota. O coração de Maurício disparou. Seria possível que... Manteve o rádio ligado e continuou dirigindo, agora prestando atenção não apenas no eco do motor fantasma, mas em cada detalhe da estrada. As placas estavam todas corretas para 2019, mas havia algo nos postes de iluminação, no formato das faixas, que parecia mais antigo. Por volta das 5 da manhã, avistou luzes à frente. Um posto de combustível que ele não se lembrava de ter visto naquela região antes. A estrutura parecia antiga, com aquelas bombas altas e estreitas que não se viam mais, e um letreiro de neon que piscava irregularmente, anunciando Posto Quilômetro 847. Maurício diminuiu a velocidade, curioso. Precisava abastecer mesmo, e talvez pudesse conversar com alguém, confirmar que estava tudo normal. Entrou no posto e parou próximo às bombas. Foi então que viu o outro caminhão. Era um modelo antigo, dessas cabines quadradas dos anos 80, pintado de verde desbotado. E o mais perturbador, era exatamente igual ao caminhão que Maurício dirigia em sua primeira viagem, 32 anos atrás. Desceu da cabine com as pernas trêmulas. O posto parecia deserto, mas as luzes estavam acesas e as bombas funcionando. Caminhou em direção ao outro caminhão, o coração batendo forte no peito. Através do para-brisa, conseguiu ver a silhueta de alguém na cabine. Um homem jovem, que parecia estar dormindo com a cabeça apoiada no volante. Maurício se aproximou mais e bateu levemente no vidro. O homem levantou a cabeça e olhou para ele. Maurício recuou, quase tropeçando. Era ele mesmo, ou melhor, era como ele era 32 anos atrás. O mesmo rosto jovem, os mesmos cabelos escuros, a mesma expressão de cansaço e nervosismo que ele lembrava de sentir naquela primeira viagem. O jovem Maurício desceu do caminhão e ficou parado, olhando para seu eu mais velho com uma expressão confusa. Por um longo momento, os dois se encararam em silêncio absoluto. "Você é..." começou a dizer o jovem, mas a voz saiu como um eco distante, como se viesse de muito longe. "Sou você", respondeu Maurício, surpreendendo-se com a própria calma. 32 anos no futuro. O jovem balançou a cabeça, como se tentasse acordar de um sonho.
Isso não pode estar acontecendo. Eu estava dirigindo para Brasília. Parei aqui para descansar um pouco. Eu sei, disse Maurício. Eu me lembro. Você está nervoso porque é sua primeira viagem solo. Tem medo de não conseguir entregar a carga no prazo. Os olhos do jovem se arregalaram. Como você sabe? Porque eu sou você. E posso te contar que vai dar tudo certo. Você vai entregar a carga, vai se tornar um bom motorista, vai rodar o Brasil inteiro. Vai conhecer sua esposa em Curitiba, em 1992. Vai ter um filho que vai se tornar engenheiro, vai ver o país mudar, as estradas melhorarem, a tecnologia evoluir. O jovem Maurício parecia absorver cada palavra. E agora, o que você está fazendo aqui? Esta é minha última viagem, disse Maurício. Estou me aposentando e aparentemente esta estrada tem memória. Foi então que ouviram uma voz vinda do posto. Um homem idoso, vestindo um macacão sujo de graxa, se aproximou deles. Maurício não o havia visto antes, mas algo nele parecia familiar. Vocês dois estão na rodovia dos Ecos Perdidos, disse o homem, com uma voz que soava como se viesse de uma caverna profunda. Aqui, o tempo não funciona como deveria. As memórias mais fortes ficam impressas no asfalto, especialmente as de quem passou a vida inteira na estrada. Quem é você? Perguntou Maurício. O homem sorriu, mostrando dentes amarelados. Sou alguém que já esteve onde vocês estão. Meu nome é João, e eu também era caminhoneiro. Rodei essas estradas por 40 anos, até que um dia, em 1975, encontrei meu próprio eco nesta mesma rodovia. Maurício sentiu um calafrio. E o que aconteceu? Aprendi que alguns lugares guardam pedaços da nossa alma, disse João. Cada vez que passamos por uma estrada, deixamos um pouco de nós mesmos ali. E quando chegamos ao fim da jornada, quando estamos prontos para parar, essas estradas nos devolvem esses pedaços. É uma forma de despedida. O jovem Maurício, que havia permanecido calado, finalmente falou. Então eu não sou real. Você é tão real quanto ele, disse João, apontando para o Maurício mais velho. Você é a memória mais forte que esta estrada guardou. A primeira viagem, o primeiro medo, a primeira vitória. Tudo isso fica impresso aqui para sempre. Maurício olhou para seu eu mais jovem e sentiu uma onda de emoção. Todas as lembranças da sua carreira passaram pela sua mente. As noites solitárias na estrada, os amanheceres vistos através do para-brisa, os amigos feitos em postos de combustível, as dificuldades, as alegrias, os medos superados. O que devo fazer? Perguntou. João apontou para uma estrada lateral que Maurício não havia notado antes. Era uma estrada de terra, mal iluminada, que desaparecia na escuridão. Se você quiser continuar sua jornada normal, volte para seu caminhão e siga em frente. Quando o sol nascer, tudo isso terá sido apenas um sonho estranho. Você entregará sua carga em Manaus e se aposentará em paz. E se eu escolher a estrada lateral? Aí você se junta aos ecos, fica aqui para sempre, ajudando outros caminhoneiros que chegam ao fim de suas jornadas. É uma existência diferente, mas tem seu propósito. Maurício olhou para o jovem que ele havia sido. E ele? Ele volta para 1987. Continua sua primeira viagem. Constrói a vida que você viveu. O ciclo se completa. Maurício ficou em silêncio por um longo tempo, pesando suas opções. Olhou para seu caminhão, depois para a estrada lateral, depois para seu eu mais jovem. Posso falar com ele antes de decidir?
João assentiu e se afastou, dando-lhes privacidade. Maurício se aproximou de seu eu mais jovem. Escute, disse ele. A vida na estrada não vai ser fácil. Você vai passar muitas noites longe de casa, vai enfrentar tempestades, cargas difíceis, pessoas complicadas. Mas também vai ver o nascer do sol em lugares incríveis. Vai conhecer pessoas extraordinárias. Vai sentir uma liberdade que poucos conhecem. O jovem escutava atentamente. Case-se com a Marlene. Quando você a conhecer em Curitiba, não deixe ela escapar. Seja um bom pai para o Roberto. E lembre-se sempre, não importa quão difícil seja a estrada, sempre há luz no fim do túnel. E você? O que vai fazer? Maurício olhou novamente para a estrada lateral. Uma sensação estranha tomou conta dele, como se uma parte de sua alma já estivesse sendo puxada naquela direção. Eu acho que minha jornada ainda não terminou completamente. Abraçou seu eu mais jovem, sentindo uma estranha sensação de completude, como se estivesse fechando um círculo que havia começado 32 anos atrás. Cuide-se, disse ao jovem Maurício. Você também, respondeu o rapaz, voltando para seu caminhão verde. Maurício observou, enquanto seu eu mais jovem ligava o motor e saía do posto, desaparecendo na escuridão da rodovia que levava de volta a 1987. O som do motor foi diminuindo gradualmente até desaparecer completamente. João se aproximou novamente. Decidiu. Maurício olhou uma última vez para seu Scania azul marinho, depois para a estrada lateral. Sim, mas antes, posso fazer uma pergunta? Claro. Quantos já passaram por aqui? João sorriu. Muitos. Esta rodovia existe há muito tempo, muito antes de eu chegar aqui. Há ecos de carroceiros do século passado, de tropeiros, de todos aqueles que fizeram das estradas sua vida. Você não estará sozinho. Maurício assentiu. Caminhou até seu caminhão, pegou sua carteira de motorista e a colocou sobre o banco. Depois, voltou para onde João esperava. Estou pronto. Juntos, caminharam em direção à estrada lateral. À medida que se aproximavam, Maurício podia ouvir vozes distantes, ecos de conversas, risadas, motores de diferentes épocas. Não eram sons assombrados ou aterrorizantes, mas reconfortantes, como uma reunião de velhos amigos. Uma última pergunta, disse Maurício antes de entrar na estrada. Por que esta rodovia existe? João parou e olhou para ele com uma expressão gentil. Porque algumas pessoas deixam marcas tão profundas nos lugares por onde passam, que esses lugares se recusam a deixá-las ir embora completamente. A estrada reconhece aqueles que a respeitaram, que cuidaram dela, que fizeram dela sua casa. É uma forma de gratidão. Maurício entendeu. Durante todos aqueles anos, ele não havia apenas usado as estradas. Ele havia cuidado delas, respeitado-as, amado-as. E agora, elas estavam retribuindo esse amor. Deu o primeiro passo na estrada lateral e sentiu uma paz que não experimentava há anos. A sensação de estar finalmente em casa. Na manhã seguinte, um policial rodoviário encontrou um Scania azul marinho parado no acostamento da rodovia, com a carteira de motorista de Maurício Santos sobre o banco e as chaves na ignição. Não havia sinais de luta ou acidente. O homem simplesmente havia desaparecido. A carga foi entregue por outro motorista e a empresa encerrou o caso como abandono de emprego. A família de Maurício nunca conseguiu uma explicação satisfatória, mas, curiosamente, nunca pareceram completamente surpresos, como se de alguma forma soubessem que ele havia encontrado exatamente onde deveria estar.
Desde então, outros caminhoneiros relataram experiências estranhas naquela rodovia. Alguns falam de ouvir ecos de motores fantasmas. Outros juram ter visto um homem de meia idade, vestindo roupa de motorista, acenando para eles de um posto de combustível que desaparece quando eles tentam parar. E há aqueles que dizem que, nas madrugadas mais silenciosas, quando dirigem sozinhos por aquela estrada, podem ouvir uma voz gentil no rádio, dando dicas sobre o tráfego à frente, alertando sobre fiscalizações, ou simplesmente oferecendo palavras de encorajamento para quem precisa. Uma voz que soa estranhamente familiar, como se fosse de alguém que compreende perfeitamente o que significa viver na estrada. Eles chamam de a rodovia dos ecos perdidos, mas talvez fosse mais apropriado chamá-la de rodovia dos ecos encontrados, porque ali ninguém está realmente perdido, estão apenas onde sempre pertenceram. E se você é caminhoneiro e um dia passar por uma estrada estranha, onde o tempo parece não funcionar direito e os ecos do passado sussurram no vento, não tenha medo. Pode ser que você tenha encontrado um lugar onde sua alma poderá descansar quando chegar a hora. Um lugar onde as estradas cuidam daqueles que cuidaram delas. E assim termina a história da rodovia dos ecos perdidos. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você acredita que existem lugares que guardam memórias? Já sentiu alguma vez que um local específico tinha uma energia especial, como se guardasse histórias do passado? E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas pelos mistérios das estradas brasileiras. Na próxima semana, vou contar a história de um posto de combustível que só aparece para quem realmente precisa dele. Até a próxima, e que suas estradas sejam sempre seguras, mesmo quando levarem você para lugares que não estão nos mapas. Boa viagem!